3 técnicas para melhorar a sua panturrilha. Aqui nesse vídeo a gente vai falar de você que treina a panturrilha e percebe que ela não evolui. Deixe seu like e se inscreva aqui no canal. A panturrilha, ela é formada por músculos específicos que vêm de diferentes lados. E isso é muito importante a gente entender, porque por mais que o tornozelo seja uma articulação muito simples, ele também tem essa complexidade de músculos provenientes de vários lados. Então, uma das principais técnicas é você conseguir fazer o treinamento de panturrilha de uma maneira que você consiga conectar todos esses lados ao redor do tornozelo. Isso naturalmente vai fazer com que a sua panturrilha evolua mais por conta da capacidade de conexão dessa musculatura ao redor, então tornando ela muito mais espessa, muito mais volumosa e com densidade. O primeiro exercício que vai melhorar a sua panturrilha é, na verdade, uma técnica dentro do próprio treinamento da panturrilha. Então, em muitos casos, eu pego os pacientes que fazem a panturrilha de qualquer jeito, usando o meio do pé, e isso naturalmente vai conectar alguns músculos da nossa panturrilha, e não necessariamente todos eles dessa parte mais de trás. Então, se a gente for observar, nós temos na panturrilha tanto essa parte de dentro, quanto essa parte de fora. O que acontece? Quando você faz com a perna estendida e faz esse movimento aqui, automaticamente você conecta muito mais essa parte de trás, de cima e de trás. Dá esse aspecto mais profundo da panturrilha. E quando você faz sentadinho, automaticamente conecta mais essa parte de baixo, fazendo com que ela fique mais larga de frente. Só que a grande questão é como se executa essa panturrilha no momento do treino. E eu usando aqui essa plataforma, eu quero mostrar para vocês o seguinte: geralmente o pessoal faz a panturrilha usando somente a base do pé, ou seja, usando esse eixo do dedo para poder empurrar. Só que se a gente for perceber, quando eu uso essa base aqui, o meu pé tende a ser jogado para fora. Percebam aí o quanto que o meu tornozelo torce quando eu empurro só com essa base. Qual que é o mais interessante de todos? Você conseguir utilizar a ponta do dedo para poder empurrar o pé para baixo. Então, dessa maneira, você tem que deixar um pouquinho mais na ponta. Claro que você não vai desconectar essa base, mas você deixa meia base apoiada e você vai subir usando a ponta do dedo. Então você vai jogar o seu pé para frente. Então percebam aí, ó, quando eu faço o movimento em cima do dedo e quando eu faço o movimento só com a base do pé. Percebem que aqui você tem um desvio para a lateral e aqui você tem uma conexão completa de toda a panturrilha. Então, por exemplo, quando eu contraio aqui, vai conectar a panturrilha como um todo. Quando eu contraio aqui, eu vou conectar somente essa parte de dentro da panturrilha, reduzindo então o recrutamento dessa parte de trás da panturrilha como um todo. Então, implemente isso agora no seu treinamento, usando a ponta do dedo em conjunto com essa base do pé. Dessa maneira. A segunda técnica é bem importante que você utilize sempre o dedo também, só que agora com o joelho flexionado. Então, por exemplo, o cavalinho, o burrinho, tem vários nomes que o pessoal dá na academia para aquela máquina onde você apoia o suporte aqui e vai fazer o movimento. Só que, de novo, pessoal, o uso do dedão é de extrema importância e você tem que projetar o seu pé para baixo como se o seu pé fosse uma garra. Então, pensando aqui, por exemplo, na minha mão, ao invés de você só empurrar dessa maneira aqui assim, ó, usando essa base do dedo, você precisa fazer um movimento para o pé movimentar como um todo, desde os dedos até o tornozelo. Porque pensa que o seu pé, no meio dele, existe movimento. Então você vai fazer, a segunda dica é, para melhorar a sua panturrilha, você precisa fazer a panturrilha sentado também, utilizando o dedão como base de apoio. E também, outro ponto extremamente importante, você não precisa, tanto nesse quanto com a perna estendida, tá? Você não precisa gerar grandes amplitudes na excêntrica, que é esse movimento para baixo.
Porque muitas vezes você nem tem essa capacidade de mobilidade do seu tornozelo e automaticamente você começa a gerar muita pressão articular. E o tornozelo, ele não é uma articulação igual ao cotovelo, que movimenta só para frente e para trás. Ele tem toda uma complexidade em eixos que a gente chama que é um eixo diagonal. Então, não vale a pena você descer extremamente na amplitude final para depois subir tudo. É muito melhor que você volte até mais ou menos a linha do solo e suba um pouquinho também. Não deixe o seu pé travado como se fosse uma bailarina dessa maneira, porque senão no final dessa amplitude ele também vai gerar aquela rotação e aquela lateralização. Então, desce até a linha do solo, como se fosse na linha do solo, e sobe um pouco, subindo em cima do dedo, tentando manter o tornozelo reto em relação ao seu joelho. O terceiro e último exercício é muito importante porque é um contrabalanceio dessas tensões da panturrilha. A parte de trás da panturrilha ela vai ser sempre maior e mais forte que a parte da frente. Só que concorda que se essa parte da frente já é menor, já tem menos força e você nunca treina, ela vai ficar mais fraca e com menos força ainda do que se você treinasse. Isso faz com que você tenha um balanço do tornozelo. Então, para o seu tornozelo fazer um movimento perfeito para baixo e para cima nas amplitudes naturais e anatômicas, você precisa ter pelo menos uma tensão mínima dessa parte da frente da panturrilha. Através desse exercício. Então você vai sentar e apenas batucar o pé de uma maneira contínua, usando essa parte da frente da panturrilha. Vocês vão perceber que com pouco tempo fazendo isso, essa parte da frente já vai gerar muita queimação, porque deve estar muito fraca. Ninguém instrui tanto as pessoas assim dessa importância de fazer o tibial, que é o tibial anterior no caso. Então, se você tem bem desenvolvido tanto a parte de trás, quanto a parte do lado da panturrilha, quanto a parte da frente, concorda que você gerou um 360 graus de tensões para que você tenha uma estrutura, um volume muscular cada vez maior. Espero que tenha te ajudado com esse vídeo para que sua panturrilha cresça, desenvolva, fique gigante. E aqui no canal temos outros vídeos com mais dicas de mobilidades, exercícios específicos para você compartilhar com aquele amigo sem panturrilha. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal.